Boa tarde. Questão previdenciária é um dos grandes entraves para o equilíbrio fiscal no Rio Grande do Norte. Novas regras para empréstimo consignado a trabalhadores das empresas privadas já estão valendo. O Ministério Público Eleitoral divulga números de candidaturas que podem ser impugnadas. A eleição do Rio Grande do Norte deve contar com aproximadamente 3.000 policiais. Meu convidado hoje é o cientista político e especialista em marketing digital, Bruno Oliveira. Na próxima sexta-feira, começa o horário eleitoral gratuito no Rádio e na TV. Qual o impacto disto na campanha? As redes sociais vão a reboque dos programas? Quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A questão previdenciária é um dos grandes entraves para o equilíbrio fiscal em estados como o Rio Grande do Norte. Aqui temos menos de 2 servidores na ativa para cobrir os gastos com cada aposentado. São mais de 42.000 aposentados no Rio Grande do Norte e temos aproximadamente 57.000 servidores na ativa. A proporção ideal seria de 4 servidores na ativa para cada aposentado no serviço público estadual. A reportagem é de Vanessa Camilo. Quando se trata de previdência, quem trabalha é responsável por sustentar aqueles que um dia também trabalharam e contribuíram, os aposentados. Atualmente, quando se trata de aposentadoria no Rio Grande do Norte, essa conta não fecha. Pelo regime previdenciário de repartição simples, o Estado deveria contar com pelo menos 4 ativos para cada aposentado, o que não acontece. Hoje, a proporção é menor do que 2 para 1. O ideal seriam de 4 funcionários ativos para 1 inativo. Hoje é quase de 1 para 1, um pouquinho de ativo para inativo. Estão quase batendo. Isso é devido à falta de concurso, quer dizer, o governo não pode fazer concurso por causa da lei prudencial, o limite prudencial. E hoje nós trabalhamos praticamente, o Estado trabalha praticamente com estagiário ou bolsista, que não contribuem. O presidente do IPERN, Instituto de Previdência de Servidores Estaduais, explica que apenas 40% das despesas com previdência são pagas com as contribuições dos ativos. Contribuições essas que hoje são menores do que o valor que entra com a folha de pessoal. Um fator apontado pelo presidente do IPERN que explica essa desproporção é o aumento do número de servidores que estão se aposentando. Só de janeiro até agosto deste ano, foram mais de 1.000 aposentadorias. Mas daqui para o fim do ano vão ser 1.500 para se aposentar. Porque está na faixa agora, vai ser de 300 por mês aposentadorias. E a reposição disso aí? Não tem. O presidente do Instituto acredita e defende que o Estado teria que arrecadar mais por meio da venda de ativos e cobrança de dívidas, por exemplo. Além disso, o presidente também vê como fundamental o apoio da União para que a conta comece a fechar. Porque ele encosta no Rio de Janeiro, ele encosta em São Paulo, tem que encostar aqui no Rio Grande do Norte, tem que encostar no Ceará, por aí assim. Isso é uma luta constante de todos, mas não tem perigo, eu lhe garanto que não vai ter perigo de ter aposentado sem receber o dinheiro dele. Pois é, Deus seja louvado. As novas regras para empréstimo consignado a trabalhadores das empresas privadas já estão valendo. Com a garantia do FGTS, a expectativa é que os bancos reduzam as taxas de juros. Veja na reportagem de Igor Calian. No fim do ano passado, a Silvana conseguiu um empréstimo consignado no valor de R$2.000. Usou o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Isso por causa de uma parceria da faculdade onde trabalha com um banco. A taxa de juros cobrada foi de 2,8% ao mês. O banco é que me ajudou, né? Eles fizeram para mim a conta, quanto eu estava pagando de juros do cartão e os juros que seria o consignado. Então foi uma coisa super tranquila e rápido, rapidinho saiu o dinheiro. Desde 2016, uma lei permite que empresas privadas firmem convênio com bancos para que empregados consigam financiamentos descontados diretamente na folha de pagamento. As instituições financeiras têm como garantia 10% do saldo do FGTS, mais 40% do valor da multa paga em caso de desligamento sem justa causa. O problema é que muitos bancos negavam os créditos por insegurança.
só tinham acesso ao fundo do trabalhador no momento da demissão. Agora, com mudanças em algumas normas, o governo espera ampliar o acesso ao serviço e reduzir os juros da operação para quem está no setor privado. Pelas novas regras que já estão valendo, as empresas interessadas devem se conveniar a bancos ligados ao sistema da Caixa Econômica Federal. As instituições poderão fazer uma consulta prévia ao saldo do FGTS do trabalhador, o que antes não era permitido. Com isso, após o contrato, a Caixa criará uma conta separada como garantia. 10% do valor do fundo, mais 40% referentes a uma eventual multa por demissão. Com isso, essa soma não pode ser usada, por exemplo, para financiamentos imobiliários até o fim do empréstimo. Na medida que você aumenta as garantias dos bancos, isso reduz o risco dele ficar inadimplente, daquele empréstimo não ser pago, e o banco acaba repassando uma parcela dessa redução de risco para a composição de juros finais. Com as medidas, a expectativa é que as taxas de juros, que hoje estão perto dos 3% ao mês, fiquem próximas às praticadas para créditos consignados de servidores públicos, que atualmente têm taxa média de 1,75%. Veja a seguir. O Ministério Público Eleitoral divulga números de candidaturas que podem ser impugnadas. A eleição do Rio Grande do Norte deve contar com aproximadamente 3 mil policiais. O RN acontece. Volta em instantes. O Ministério Público Eleitoral divulga o número de candidaturas que podem ser impugnadas. Mais de 40 candidatos são apresentados com fichas sujas. Veja na reportagem de Geraldo Jerônimo. No Rio Grande do Norte foram feitos 516 registros de candidaturas para as eleições desse ano. Desses, 48 candidatos tiveram o pedido de impugnação apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Isso significa que a instituição identificou pelo menos um tipo de irregularidade nesses casos. Aqui no estado foram cerca de 516 pedidos de registro de candidatura. Todos os pedidos foram analisados pelo Ministério Público Federal. Nós impugnamos os gritantes, de inelegibilidade gritante. Entre os principais motivos para impugnação de candidatura movida pelo Ministério Público Eleitoral estão contas rejeitadas, quitação eleitoral, improbidade administrativa e até ação penal. Das candidaturas para governo do estado, apenas uma teve pedido de impugnação. Foi a do candidato Herói Bezerra. Segundo a procuradora, não foi identificada a filiação dele em nenhum partido político. O julgamento dessas ações e a decisão final sobre as candidaturas caberá agora ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Mas a população ainda pode denunciar candidatos com irregularidades. Daqui para o dia 17 de setembro, o TRE tem um prazo final para julgar todos os pedidos de registro. O Tribunal Regional Eleitoral deve requisitar cerca de 3 mil policiais para o pleito deste ano aqui no Rio Grande do Norte. O efetivo policial será usado nos locais de votação. A reunião foi a primeira realizada para tratar sobre a segurança no dia 7 de outubro. Estiveram presentes representantes do TRE, a secretária da SESED, Sheila Freitas, e os comandos das polícias do Rio Grande do Norte. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira no Centro Integrado do Comando e Controle Regional, no Centro Administrativo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Dilermando Mota, estuda a solicitação de 3 mil homens para o dia de votação. A secretária de Segurança do Estado informou que o efetivo de todas as forças de segurança estarão disponíveis. A gente está esperando a diretriz maior do TRE dizer os locais de votação, o que precisa, a quantidade de homens, porque a gente não só tem o auxílio ao TRE com relação a urnas, não é? A guarda de urnas. A gente também tem que manter a estabilidade da população, a calma, a tranquilidade do dia da eleição. E a polícia ela não só trabalha no dia da eleição, ela já trabalha desde o dia anterior, no dia da eleição e no dia seguinte. Atualmente, o TRE aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao envio de tropas federais para o estado.
cerca de 97 municípios receberão reforço durante as eleições. Agora é a segurança do cidadão. Segurança pública é, sem dúvida, uma das maiores preocupações do eleitor brasileiro. O medo da violência está estampado nas manchetes dos jornais, nos textos dos portais de notícias, rádios e TVs. A insegurança é comentada nas redes sociais e faz parte do dia a dia do cidadão no trabalho, em casa ou em qualquer lugar da comunidade. Nosso Rio Grande do Norte figura hoje entre os primeiros estados mais violentos do país. Qualquer estudo, pesquisa ou levantamento constata isso para desespero do potiguar. O monitor da violência, levantamento mensal do portal de notícias G1, registrava ontem, eu mostrei aqui no RN Acontece, que o Rio Grande do Norte está em segundo lugar entre os estados mais violentos, com a triste marca de 27,1 mortes por 100 mil habitantes. A média nacional, já considerada altíssima, é de 12,5 mortes por 100 mil habitantes. Só perdemos para Roraima, 27,7 mortes, e estamos ao lado de estados violentos, como o Ceará, 26 mortes por 100 mil habitantes, e o Acre, com a mesma marca, 26 mortes por 100 mil habitantes. O monitor da violência, do G1, contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que juntos compõem os chamados crimes violentos, letais e intencionais. Houve uma média de 4.300 casos por mês, casos de homicídio. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 26 mil mortes. A secretária estadual de Segurança Pública, delegada Sheila Freitas, que esteve aqui no RN Acontece, admitiu que a situação do Rio Grande do Norte é grave, mas chamou a atenção para a falta de transparência de alguns estados, como São Paulo, que contabiliza 3,8 mortes por cada 100 mil habitantes, uma das menores marcas do país. Ela garante que a metodologia em São Paulo é diferente e os números do Rio Grande do Norte ficam mais expostos. Sheila Freitas me disse ainda que não se faz segurança pública sem recursos financeiros. E isso tem sido um dos entraves para a resolução do grave problema que enfrenta não só o Rio Grande do Norte, mas todo o país. Segundo Sheila Freitas, o Rio Grande do Norte precisa de 10 milhões por mês, a mais do que já investe o governo do Estado para reforçar as ações de segurança pública, combatendo o crime contra o patrimônio, roubos, furtos e latrocínios e os homicídios. O tema segurança, sem dúvida, é a maior pedra no sapato do governador Robson Faria, candidato à reeleição. Robson é bastante cobrado neste quesito, porque se vendeu na última campanha como governador da segurança, e muita gente acreditou nisso. Hoje, Robson diz que o problema é nacional e depende da ajuda direta do governo federal. E nisso ele está certo, está correto. Porque de 99 para 2017, as Forças Armadas foram requisitadas 132 vezes para resolver problemas de segurança nos estados, entre os quais o Rio Grande do Norte. Isso dá uma média de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, a cada 2 meses. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, 29 de agosto. Breno Queiroga, do Solidariedade, tem reunião com assessores às 3 da tarde. O candidato professor Carlos Alberto do PSOL distribui programa eleitoral em shopping da capital às 3. Às 7 da noite, se reúne com coordenação de campanha. Carlos Eduardo, do PDT, visita Distrito Industrial de Macaíba às 2 da tarde. Às 4, faz visita à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. Das 5 às 8 da noite, se reúne com lideranças em bairros de Natal. Dário Barbosa, do PSTU, participa de programa de TV à 1h30. Às 2, concede entrevista a um portal de notícias. Às 6 da noite, participa de debate com candidatos no IFRN em Natal.
O candidato Herói Bezerra, do PRTB, se reúne com apoiadores no bairro Pajuçara às 15h. Às 18h, grava programa eleitoral. A candidata Fátima Bezerra, do PT, não tem agenda no período da tarde. Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade, faz visita a apoiadores e correligionários à tarde. O candidato Robson Faria, do PSD, participa de caravana em Maxaranguape. Veja a seguir, entrevista com o cientista político e especialista em marketing digital, Bruno Oliveira. Na próxima sexta-feira começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e a gente vai comentar isso aqui. A gente volta em instantes. Olha, muita expectativa para o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Começa na próxima sexta-feira, dia 31. Qual o impacto disto na campanha eleitoral, hein? As redes sociais vão a reboque dos programas? São perguntas que eu vou fazer ao meu convidado hoje, cientista político e especialista em marketing digital, Bruno Oliveira. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Qual o impacto aí na campanha eleitoral, a partir de agora, da propaganda do rádio e da TV? Sem dúvida o impacto da TV e do rádio ainda é muito grande nas eleições. As pessoas ainda, é como se ao começar a rádio e TV é quando a gente começa a perceber que alguma coisa está acontecendo de campanha. Ainda há um sentimento, ainda há uma certa frieza das pessoas em relação à campanha eleitoral. Nas redes sociais existe aquela coisa que a gente chama de bolha, né? Aquelas bolhas que são aquele ambiente onde você convive com as pessoas que você convive. Ao entorno dos candidatos, as assessorias, as campanhas estão trabalhando, mas lá na ponta, lá no povão, lá nas pessoas que vão precisar definir o seu voto, a coisa vai chegando de forma mais lenta. Bruno, essa eleição tem sido atípica por vários aspectos. Um deles, você falou na frieza do eleitor, mas se atribui muito essa frieza, esse distanciamento do eleitor até o momento, a indignação de muita gente com a classe política. A classe política está no rés do chão. Então isso tem pesado também nesse momento. A outra questão é a questão que essa campanha começou muito antes, né? Oficialmente agora, a partir de agosto, mas teve a fase de pré-campanha, onde algumas coisas já foram permitidas, inclusive no mundo da internet. Né? Então, são aspectos importantes a serem considerados, além de ser uma eleição muito curta. Eu queria que você analisasse esses três aspectos. E eu ainda acrescentaria um outro aspecto. É a eleição onde nós temos aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o maior número de candidatos. São 8 candidatos a governador, se eu não me engano, 15 ou 16 ao Senado. Quer dizer, um número muito grande de candidatos. A gente vinha de eleições com 4, 5 candidatos, né? A última, se eu não me engano, foram 5 candidatos ao governo, e nesta temos, por enquanto, 8. Tem um que está sendo analisado a impugnação, que é a do Herói Bezerra, né? Isso, quando você pega esse período de campanha e diminui para 45 dias, como nós estamos vivendo agora, aconteceu em 2016, mas eleições municipais. Você só votava para prefeito e para vereador. Agora você tem 45 dias, mas o eleitor vai precisar escolher 6 votos. Deputado estadual, federal, 2 senadores, governador e presidente. Então, há uma tendência de ter um certo engarrafamento nas informações. Você falou 45 dias, eu lembro que na eleição de prefeito, 45 dias de rádio e TV. O tempo de rádio e TV foi encurtado também. Serão 30 dias, 15 dias de campanha já ocorreram, né, praticamente. Isso a mudança na legislação ocorreu com vistas a diminuir o custo das campanhas, etc. e tal, mas isso também gerou uma série de novos problemas. Você imagina o que é fazer campanha, o que deve ser fazer campanha num estado do tamanho da Bahia ou Minas Gerais. Deve ser muito complicado fazer campanha nesses municípios. É isso aí. Nesses estados. Muito se falou que as redes sociais teriam uma influência maior e, de certa forma, está tendo, né? Do ponto de vista da arrecadação, ainda não. Né? Mas, em termos de influenciar a opinião e fomentar o debate, isso sim. Comparando o rádio, a TV, com as redes sociais, quem vai influenciar mais? Já dá para a gente ter uma ideia? Eu acho que TV e rádio ainda influenciam muito. Vão continuar influenciando porque eles ainda há uma penetração muito maior da TV e do rádio do que a internet. A internet
penetra e às vezes a pessoa não tem internet em casa, mas é influenciada por tabela, né? Outras pessoas são influenciadas, outras pessoas da família são influenciadas. Mas eu vejo a internet, do ponto de vista de estratégia de campanha, como algo mais complementar do que como algo fundamental. Ainda é uma complementação. Muito embora, é preciso que se diga também que nós já consideramos, já enxergamos fenômenos acontecendo. Podemos citar o exemplo a nível nacional do Jair Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro, que vai para uma campanha com pouquíssimo tempo de televisão, quase nenhum, mas vai fazer o uso da internet, já está fazendo uso da internet de forma muito mais massificada, muito mais forte. Aliás, essa base dele na internet, ela foi plantada, essa semente foi plantada na fase de pré-campanha. Exatamente. E há quem fale que ele está em campanha há cerca de 2 anos, né? Exatamente. Não tem tempo de TV, escolheu um partido já no final do prazo, um partido pequeno, e terá, se eu não me engano, 8 segundos na propaganda do rádio da TV. Você né? sabe que a comunicação é forma e conteúdo. O Jair Bolsonaro já vem usando essa estratégia voltada para a internet, inclusive entendendo o funcionamento do meio já há bastante tempo. Alguns candidatos ou superdimensionam ou subdimensionam o papel da internet. E aí você se coloca na internet do jeito equivocado, muitas vezes, achando que em 45 dias você vai conseguir construir um conceito, algo do tipo, que não acontece. Você falou de Jair Bolsonaro, mas eu lembro da Marina Silva, que também está num partido pequeno, terá direito a mais de 8 segundos, porque fez uma coligação com o PV, mas é muito pouco tempo que ela vai ter no rádio e na TV, e também aposta nas redes sociais e na internet. Ela vai fazer campanha basicamente nisso. Então são dois fenômenos que a gente precisa acompanhar, né? São candidatos usando as alternativas que hoje estão disponíveis e assim eles conseguem se posicionar. A diferença de Marina é que tem um recall das campanhas anteriores da presidente, quando ela teve mais de 20 milhões de votos, né? Veja, no cenário estadual nós temos se a gente analisa todas as pesquisas que foram divulgadas do início do ano para cá, existe uma tendência, pouquíssima mudança no governo do estado, por exemplo. No Senado oscila mais, no governo há uma tendência muito parecida desde o início do ano. Quando começar o programa eleitoral é que a gente vai realmente sentir se isso terá algum impacto maior ou não. Você já bate o martelo de que o rádio e a TV terão um papel fundamental aí na definição, não só do plano nacional, mas também do plano local. Na internet a gente vê, por exemplo, estratégias e algumas atuações, por exemplo, a questão das fake news, que são as notícias falsas. Então existem mecanismos ou militâncias digitais virtuais, vamos dizer assim, compartilhando, divulgando informações. Aliás, o TSE já analisa aí denúncias envolvendo grandes partidos na compra, né, de mensagens favoráveis a determinados políticos aqui no país, né, na campanha nacional. Isso já está ocorrendo aqui? Você identifica isso? A gente ainda não identifica, mas pode ocorrer. Pode ocorrer. A internet existe uma certa liberdade. Claro que os aspectos legais que limitam a eleição offline, vamos chamar assim, também limitam a eleição digital. Mas é preciso que o eleitor tenha muito cuidado também e faça também uma análise mais criteriosa de todas as mensagens e informações que chegam até ele. É isso aí. Para terminar, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem a resolução que estabelece os tempos da propaganda no rádio e na TV dos 13 candidatos à presidência do primeiro turno. Os programas serão veiculados aos sábados, no caso da Presidência da República, aos sábados, terças e quintas-feiras, em 2 blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. No rádio haverá um bloco às 7 da manhã e outro às 12 horas. Na TV, o primeiro bloco será às 13 horas e o segundo às 8h30 da noite. Propaganda eleitoral na TV começa no dia 31, na sexta-feira, com a propaganda local, mas as gravações dos presidenciáveis começam a ir ao ar no 1º de setembro. Bruno Oliveira, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá!